Bastidores CNN de volta com a situação na Coreia do Sul. Nós vimos que uma lei marcial foi decretada tarde da noite pelo atual presidente, que não tem grande popularidade, que não tem conseguido aprovações no Congresso da Coreia do Sul e simplesmente a lei marcial foi derrubada. Américo Martins, a BBC conversou com um dos parlamentares nessa sessão que foi fechada, mas que a gente sabe que foi unânime o resultado pela derrubada da lei marcial. O que ele disse à BBC? Pois é, Uribe, ele disse basicamente que não conseguia sequer entrar no parlamento, foi barrado pelas tropas que foram colocadas dentro do parlamento, inclusive, depois da assinatura dessa lei marcial, e ele teve, inclusive, que pular uma cerca de mais de 1,5 metro de altura para conseguir entrar no prédio e depois participar dessa votação. Os parlamentares da Coreia do Sul derrubaram oficialmente a lei marcial e existem informações agora que estão sendo divulgadas pela própria agência de notícias oficial da Coreia do Sul de que essas tropas estavam deixando o parlamento. Não se sabe se isso foi uma determinação a partir dessa votação no Congresso ou se foi uma determinação vinda dos generais que comandam as Forças Armadas na Coreia do Sul, mas eles estariam começando a deixar o parlamento. Qual é a situação toda? Vamos fazer um resumo aqui, né, Uribe? O presidente do país, Yoon Se-yeol, ele é um presidente muito impopular, venceu por uma margem muito pequena as eleições de 2022 e perdeu o controle do parlamento. A oposição do Partido Democrático tem o controle do parlamento, passa várias leis e o presidente se limita a tentar vetar essas leis, já que ele não consegue aprovar praticamente nada. Perto da meia-noite, no horário de Seul, lá na Coreia do Sul, o presidente anunciou numa cadeia nacional de televisão que estava decretando lei marcial no país, o que significa que o exército, as Forças Armadas, assumiriam o controle do país, as atividades políticas passariam a ser suspensas, o parlamento seria fechado e a imprensa também não poderia mais funcionar de forma livre, seria controlada pelos militares. Os militares chegaram a ocupar o parlamento, como a gente descreveu, tentaram impedir a entrada dos deputados. Eles, de qualquer forma, conseguiram entrar no parlamento e votaram contra a lei marcial. Então, neste momento, existe uma indefinição muito grande dos próximos passos. O presidente é muito impopular, não controla o parlamento e alegou que estava decretando essa lei marcial para defender a democracia liberal na Coreia do Sul, dizendo que ela estava em risco por conta dos políticos dentro do país, mas também por conta de uma ameaça da Coreia do Norte, o regime comunista principal rival da Coreia do Sul. No entanto, o presidente não apresentou nenhum indicativo, nenhuma informação de qual seria essa ameaça que poderia estar vindo da Coreia do Norte, um país, inclusive, que tem armas nucleares. Tudo isso causou uma turbulência muito grande na política na Coreia do Sul. Já é alta madrugada lá em Seul e a gente vai acompanhar os próximos passos. Tudo muito indefinido. O parlamento diz que não aceita a lei marcial, os militares estariam deixando o parlamento, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na manhã lá na Coreia do Sul. Isso claramente, cada vez está ficando mais claro, inclusive porque ele não apresentou nenhum indício de qualquer maior preocupação com a Coreia do Norte ou qualquer instabilidade civil muito grande dentro da Coreia do Sul. O presidente decretou essa lei marcial, mas claramente vai ficando cada vez mais claro, inclusive, que se trata de uma tentativa de golpe, praticamente um autogolpe do presidente, que é um presidente, como a gente diz, muito fraco, muito impopular e que não consegue aprovar as principais legislações no parlamento. Uribe, Tainá. Vamos trazer mais elementos para a nossa conversa, Américo Martins, agora abrindo espaço para uma entrevista sobre o assunto, essa crise na Coreia do Sul. A gente conversa com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Alexandre Uehara, que também faz parte do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Bastidores CNN. Está me ouvindo bem? Olá, boa tarde, Tainá. Estou ouvindo bem, sim. Professor, bom, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. A gente aqui,
acompanhando, em primeiro momento, a informação da decretação dessa lei marcial, achava que talvez uma resistência, ainda que vinda de dentro do próprio governo, ali, a movimentação popular, fosse ter algum efeito, mas mais alongado, né? A longo prazo ali, que durante algumas horas ou até mesmo mais do que isso, dias, alguma conversa fosse ter com o presidente da Coreia do Sul para destituí-lo. Ao contrário do que a gente pensava, foi tudo muito rápido. A que o senhor atribui esse movimento, essa resposta em poucas horas do parlamento da Coreia do Sul contra a decisão do presidente? O que a gente percebe, como estava ouvindo na reportagem, a popularidade do presidente é muito baixa, ele foi eleito já com uma margem muito pequena, e isso mostra assim, que há uma insatisfação em relação à presidência dele, isso vinha se manifestando na baixa apoio popular, e o que a gente percebe é que a oposição também é uma oposição que tem sido bem articulado, tanto é que, assim, dentro das medidas que ele tem proposto ao longo desse mandato, que ainda é recente, né, foi ele em 2022, a gente percebe que ele também tem tido muito poucas propostas que tenham tido sucesso lá. Então, a gente percebe que, desta maneira, essa baixa popularidade, a articulação da oposição e a população insatisfeita fez que houvesse essa rápida mobilização. E, de novo, né, acho que temos aí que atribuir um fator importantíssimo, que é a comunicação muito mais facilitada pelas tecnologias atualmente. E, professor, como fica a situação agora do presidente da Coreia do Sul? É claro, está previsto na Constituição da Coreia do Sul que quando haja uma lei marcial tem que ser respaldada pelo parlamento. O parlamento derrubou. O senhor acha que essa crise política se estende a ele, com a possibilidade realmente dele sofrer um impeachment? Olha, são duas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro que a Coreia do Sul ela tem tido um histórico de democracia, então tem tido alternâncias de poder, o que é bastante positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que tem aí uma situação em que os governantes têm sido, de maneira mais ou menos constante, pelo menos desde do governo Park, com problemas em relação ao governo, né? Acusações de corrupção, acusações de não atender exatamente aquilo que a população almeja. Lembra que Park foi a presidente que foi, aí sofreu o processo de impeachment, depois veio o Moon Jae-in, que veio com uma proposta de sanar a corrupção, mas também no seu mandato, no seu governo, houve ali problemas, ele não conseguiu atender a essa proposta inicial, e agora, com o atual presidente, também a gente percebe que essa situação de corrupção, de baixa satisfação da população, vem acontecendo. Então, eu percebo que, nesse sentido, acho que a crise política na ideia de falta de legitimidade forte para um governo mais estável, isso vai permanecer. Em relação à lei marcial, como ela foi derrubada, eu creio que, neste momento, a lei marcial vai permanecer dessa forma, ou seja, vai cair, apesar do presidente ter lançado essa ideia. Agora, professor, qual é o peso dos Estados Unidos nessa decisão, se é que existe? Porque a gente viu, logo de sair da Casa Branca ventilando que o Joe Biden tinha preocupação com o que havia acontecido, já estava em linha direta com o presidente da Coreia do Sul. É possível enxergar alguma influência dos Estados Unidos na decisão tomada no parlamento da Coreia do Sul? Eu creio que o contexto internacional é importante ser considerado assim, né? O presidente Yoon Suk-yeol, ele tem, desde a campanha à presidência, ele vem adotando uma postura, uma posição de ser muito mais severo, vamos dizer assim, em relação à Coreia do Norte. A gente percebe que as ações da Coreia do Norte de testes com mísseis, testes militares, têm sido constante. Isso agrava a insatisfação do atual presidente sul-coreano. Ele já vinha dizendo que esta situação de relacionamento, ou a busca, né, de uma aproximação com a Coreia do Norte já tinha chegado no seu limite, porque os diferentes presidentes tentaram se aproximar, inclusive Moon Jae-in tinha uma política clara de buscar uma aproximação e não conseguiu ter resultados muito positivos. Então, esse contexto, e inclusive foi um dos fatores, né, que o presidente atual mencionou de fazer essa lei marcial, que havia ali dentro
da política sul-coreana, alguns que estavam buscando essa aproximação que ele não concordava. Então, o que eu entendo é que o contexto internacional é importante e o papel, neste momento, do Biden de conversar ali para tentar também conduzir de uma maneira mais estável a política coreana é importante. Professor, vou chamar o Américo Martins, nosso correspondente internacional, para fazer uma pergunta, mas rapidamente gostaria da opinião do senhor de um argumento dado pelo presidente da Coreia do Sul, dizendo que havia uma ameaça da Coreia do Norte dentro do país. O senhor vê que realmente existe uma ameaça ou é pura narrativa política? Neste momento não vejo. A gente sabe que existem sim políticos na Coreia do Sul interessados em pacificar e ter uma aproximação com a Coreia do Norte, mas não vejo que esta parcela da política ou dos políticos sul-coreanos, estejam alinhados com o Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano. Então, acho que isso acaba passando muito mais por uma retórica para justificar a ação da lei marcial do que, de fato, políticos sul-coreanos que sejam alinhados com a Coreia do Norte. O Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, vai fechar a entrevista. Américo. Obrigado, Tainá. Professor, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado pelo seu tempo também. Eu queria perguntar que impacto esse tipo de turbulência num país que é tão aliado dos Estados Unidos, num exemplo da democracia naquela região do mundo, pode ter para os outros regimes naquela região, porque nós estamos falando de um governo impopular, muitas acusações de corrupção, não só de agora, mas de outros governos também. Quer dizer, uma erosão talvez dentro da democracia na Coreia do Sul. Que impacto isso pode ter nos vizinhos? Eu creio que a eleição do presidente Trump talvez de alguma maneira tenha, não digo motivado, mas fortalecido essa ação agora no Seul, porque o presidente Trump também tem uma posição mais, vamos dizer, extrema, né, de direita. O atual presidente da Coreia do Sul também é um conservador, tem uma posição também muito forte em relação à Coreia do Norte, assim como também algumas declarações do presidente Trump, apesar da aproximação que houve, temos que lembrar que o presidente Trump visitou a Coreia do Norte, foi até a linha de divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, mas as declarações depois desse encontro foram bastante ríspidas também. Então, existe um antagonismo. Talvez, então, com a eleição do presidente Trump e a expectativa de que ele vai assumir agora em janeiro, isso também tenha fortalecido essa ideia de que uma posição mais forte contra a Coreia do Norte pudesse ser respaldada pelos Estados Unidos. Só que ainda o presidente Trump não está lá, né? Quem está lá nesse momento é o presidente Biden, e isso acho que é uma situação de olhar para aquilo que acontece nos Estados Unidos e eventuais reflexos para a política mundial. Professor, agradeço demais o seu tempo, a sua disposição para essa conversa. Estávamos aqui debatendo a crise na Coreia do Sul com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Alexandre Uehara. Até uma próxima, um bom trabalho. Obrigado, boa tarde a todos.